Vamos agora testar o pressuposto da normalidade. Clicamos em Analyze Descriptive Statistics Explore. Analyze Descriptive Statistics Explore. Coloca-se a variável quantitativa na Dependent List e a variável qualitativa na Factor List. Portanto, quer para o teste T, duas amostras independentes, quer para a nova, tem de ter a variável quantitativa na Dependent List e a qualitativa na Factor List. A variável qualitativa vai servir para dividir a amostra em grupos, portanto, cada um dos grupos corresponde a um valor concreto da variável qualitativa. Neste caso são as três linhas de negócio e para cada uma das três linhas de negócio, portanto, vamos ter uma divisão da base de dados. Portanto, a variável qualitativa vai nos dividir a base de dados então nos vários grupos e para cada um dos grupos vamos avaliar se as vendas mensais seguem uma distribuição normal. Portanto, vamos testar o pressuposto da normalidade para cada uma das linhas de negócios. Clica-se agora em Statistics, Outliers, Continue, Plots, Normality Plot Suite Tests, exatamente como se fez para o teste T das amostras independentes. OK. E vamos para os Tests of Normality. Em termos gerais, podemos ter a seguinte situação. Portanto, os testes de normalidade para cada um dos grupos, temos aqui a dimensão dos grupos em termos do número de graus de liberdade. Se um dos grupos tiver um graus de liberdade inferiores a 30, tem de ser lido no Shapiro-Wilk. Os grupos que têm graus de liberdade superiores a 30 têm de ser lidos no Kolmogorov-Smirnov. Portanto, neste caso, como temos os grupos que têm todos o mesmo tamanho, portanto, todos podem ser lidos no Kolmogorov-Smirnov. Portanto, têm todos o mesmo tamanho e esse tamanho é superior a 30, podem ser todos lidos no Kolmogorov-Smirnov. Se tivessem todos tamanho inferior a 30, teriam de ser lidos no Shapiro-Wilk. Portanto, relativamente à linha 2, não se rejeita a hipótese das vendas mensais seguirem uma distribuição normal. Na linha 3 também não se rejeita a hipótese das vendas mensais seguirem uma distribuição normal, dado o nível de significância. Na linha 1 é que temos um problema. Portanto, na linha 1 temos um nível de significância de 5,4%. E agora tudo depende do nível de significância de referência que se definiu. Se se tiver definido um nível de significância de referência de 5% ou de 1%, não se rejeita a hipótese nula de normalidade. Se se tiver definido um nível de significância de 10%, rejeita-se a hipótese nula de normalidade. Para um nível de significância de 10%, então rejeitamos a hipótese de normalidade. Nesse caso, assumindo que estamos a trabalhar com um nível de significância de 10%, rejeitando-se a hipótese de normalidade para a linha 1, tem de se ir avaliar a cortose para essa linha. Portanto, vamos ver aqui, para a linha 1, temos aqui a cortose 0,786, portanto, dividindo 0,786 por 0,674, obtém-se 1,166. Portanto, dividindo o coeficiente de cortose pelo erro padrão correspondente, obtém-se um valor de 1,166. Como está entre menos 2 e 2, não se rejeita a hipótese de mesocortose. Portanto, havendo mesocortose, mesmo que se rejeite a hipótese de normalidade, podemos continuar com o teste paramétrico, neste caso com a nova. Isto é uma questão geral, portanto, só se rejeitar a hipótese de normalidade, seja para 10%, 5% ou 1%, se rejeita a hipótese de normalidade, mas a distribuição é aproximadamente mesocórtica, ou seja, o coeficiente de cortose a dividir pelo erro padrão está entre menos 2 e 2, para esses casos, podemos continuar com o teste paramétrico. E continua-se com o teste paramétrico, dado que existe uma maior potência, os testes paramétricos têm uma maior potência do que as alternativas não paramétricas. Portanto, e nesse caso é sempre preferível avançar-se com o teste paramétrico, desde que, mesmo quando se rejeita a hipótese de normalidade, desde que a distribuição seja aproximadamente mesocórtica. Desvios em relação ao enviesamento, que está, portanto, a skewness, não são tão problemáticos para os testes paramétricos. Agora, desvios em relação à mesocortose, se a distribuição não for mesocórtica, não se deve continuar com o teste paramétrico, tem de se ir para os testes não paramétricos.